Olá, tudo bem? Sou o professor Rogério Antônio Piccolo, do Departamento de Filosofia e Métodos da Universidade Federal de São João del Rei, coordenador do curso de licenciatura em Filosofia à Distância e responsável pela unidade curricular Trabalho de Conclusão de Curso. Esse vídeo é uma parte de uma sequência de vídeos em que eu pretendo apresentar o trabalho, um livreto, uma apostila. Eu estou apresentando as unidades dessa apostila e em que eu procuro oferecer orientações para a formulação do trabalho de conclusão de curso, a redação de um artigo acadêmico. A gente já passou, né, praticamente pelas partes principais do processo de investigação que levaria à elaboração de um artigo acadêmico. Né, explicamos desde o começo o que é um artigo acadêmico, para que serve, os tipos de artigo, como é que a gente define um tema, como é que a gente chega a um subtema, por que o subtema define, de certo modo, o tipo de artigo que a gente quer construir. Nós vimos como é que a gente tem espaço apenas para especificação e exploração de um único subtema, né? Nós elegemos um subtema como exemplo, o de desenvolvimento moral da criança, e dentro do desenvolvimento moral nós estudamos as teorias do desenvolvimento moral, nós reunimos um conhecimento sobre isso, nós exploramos como esses conhecimentos poderiam nos apontar uma lacuna do conhecimento, quer dizer, algo que ainda precisa ser explicado, que não está bem explicado, que é o fato de a teoria do Bronfenbrenner ser uma teoria amplamente aceita e discutida e debatida quando a gente fala de teorias do desenvolvimento da pessoa, né? Mas não é uma teoria que tem a mesma repercussão quando a gente fala de desenvolvimento moral. Aí e nós problematizamos essa lacuna e nós levantamos a hipótese de que a teoria do Kohlberg, ou teorias kohlbergianas baseadas em estágios cognitivos, desenvolvimento de estágios, né? Elas são teorias universalistas e foram desenhadas para serem testadas empiricamente, enquanto que a teoria do Bronfenbrenner é uma teoria fortemente contextualista e para a qual o Bronfenbrenner não desenvolveu nenhuma metodologia de teste específica. Okay? Então, a nossa hipótese, né, seria essa, para responder à lacuna de por que a teoria do Bronfenbrenner não é tão difundida, digamos assim, entre os estudiosos da psicologia do desenvolvimento moral, embora ela seja muito estudada entre os estudiosos da teoria da psicologia do desenvolvimento. Okay? Muito bem, vamos então tratar da distinção entre projeto de pesquisa, plano de trabalho e projeto de artigo. Por vezes somos solicitados a apresentar um projeto de pesquisa formalizado que pretendemos desenvolver. Esse tipo de projeto nos é solicitado, por exemplo, quando pretendemos o ingresso num programa de pós-graduação. A elaboração do projeto de pesquisa consiste na apresentação de uma promessa de encontrar uma solução de um problema e a exposição dos indícios de que temos condições de realizá-lo. E basicamente é isso que é um projeto de pesquisa. Né? Definir um problema, propor uma possível solução para esse problema e oferecer indícios de que por que essa solução é uma boa candidata a solucionar o problema. Né? É a hipótese e a fundamentação da hipótese. Então, a estrutura padrão do projeto de pesquisa consiste no seguinte: a apresentação do tema, especificação do conteúdo e a justificação da relevância do tema escolhido, formulação precisa do problema, apresentação das hipóteses, a fundamentação daquela hipótese que nos parece ser mais relevante e que pode ser examinada considerando-se a quantidade de recursos disponíveis, quer dizer, acesso a fontes de informação, tempo de leitura escrita, etc. Depois a especificação dos objetivos e quanto do problema e do teste da hipótese nós desejamos avançar, a especificação dos métodos e procedimentos de coleta e análise de informação,
e depois a apresentação das etapas que pretendemos seguir, os recursos necessários de que dispomos, de previsão de gasto, e por fim as referências que a gente usou para a elaboração. Essa é a estrutura padrão de um projeto de pesquisa, ok? Muitas vezes, para a realização do trabalho acadêmico, quer dizer, a redação de um artigo, não são necessárias a construção e o desenvolvimento de um projeto de pesquisa detalhado e extenso. Não necessariamente o projeto de pesquisa está atrelado à produção de um único artigo. Às vezes nós avançamos na pesquisa, produzimos tudo aquilo que a pesquisa, o projeto de pesquisa previa, só que nós reunimos informações a mais e que às vezes nós não precisamos de um novo projeto de pesquisa para propor um artigo acadêmico sobre esses, digamos assim, isso que a gente recolheu como extra da pesquisa, né? Então, às vezes, é necessário apenas que a gente tenha um plano de estudo ou um plano de trabalho para que nos leve, né, à produção de um artigo acadêmico. Então, um curso de graduação ele pode solicitar apenas um plano de estudos ou um plano de trabalho inicial com vistas à organização do trabalho para a produção de um artigo acadêmico, né? Então, às vezes, no curso de graduação, não faz sentido pressionar o aluno para redigir todo um projeto de pesquisa e depois que depois vai gerar um artigo, né? Às vezes o que ele precisa é só ter um esboço inicial de qual é o volume de leitura e trabalho que ele tem, que ele precisa, né, para concretizar um projeto, concretizar um artigo acadêmico. Então, um plano de estudos ou um plano de trabalho é uma descrição do que pretendemos fazer para realizar a produção do artigo. A estrutura básica, então, de um plano de trabalho é mais simples e um pouco diferente de um projeto de pesquisa. Envolve a apresentação do tema e o recorte dos aspectos principais, o subtema de investigação, a formulação do problema, a apresentação do objetivo, a especificação do tempo disponível, o plano de ação que precisa ser executado, leitura, escrita, revisão, correção, formatação, e depois a relação de dependência entre as tarefas, né, todas essas tarefas, e o tempo estimado para cada tarefa. Então, um plano de estudo é uma coisa mais focada nas atividades que você precisa desenvolver. Okay? E isso é muito diferente de um projeto de pesquisa, que é bem mais exigente, né? Um projeto de pesquisa exige fundamentação, exige justificação, uma formulação precisa do problema, etc. Mas, às vezes, os cursos de graduação solicitam diretamente um projeto de estruturação de um artigo. E isso é diferente de ter um plano de estudo e é diferente de um projeto de pesquisa. O projeto de estruturação de um artigo, ele é um pouco mais simples e mais objetivo. Tá? Embora todos os documentos que estamos considerando, né, projeto de pesquisa, plano de estudos, ou plano de trabalho e projeto de estruturação de artigo, né, eles sejam, em certo sentido, planos, não podemos confundir as exigências de um projeto de pesquisa formal com a de um plano de trabalho para a produção de um artigo, nem as exigências deste com as de um projeto de estruturação de artigo. Um plano de estudos, ou plano de trabalho, tem o foco na distribuição dos recursos e das atividades com vistas à pesquisa e redação do artigo. Um projeto de artigo, por outro lado, é uma exposição de qual seriam, né, o tema principal, o problema a ser abordado, a bibliografia de referência que você quer usar, a possível estrutura do artigo, as suas divisões e subdivisões, e um comentário sobre o conteúdo de cada parte. Então, um projeto de artigo é uma ideia sobre como aquele artigo vai ser estruturado e organizado e com base em quê. Okay? Então, embora pareça trivial, né, essas distinções são importantes porque os cursos podem exigir de vocês esses caminhos diferentes, né? Seja um projeto de pesquisa, seja um plano de estudos, um plano de trabalho para a produção de um artigo, seja um projeto de estruturação de artigo. Em geral, é esse tipo de projeto de estruturação de artigo que nós pedimos no nosso curso, né? Isso é para que o aluno tenha uma ideia geral, né, do que ele quer fazer.
e também um teste de execuibilidade daquilo, se aquilo é viável ou não. Então é o tema, o subtema, o problema, a bibliografia de referência que ele pretende usar, a possível estrutura. Ó, terá uma introdução, na primeira sessão vou discutir tal coisa, na segunda sessão vou discutir tal coisa, e no final do projeto de estruturação, um comentário sobre o conteúdo de cada parte, ok? Então, basicamente é isso, a estrutura de um projeto de estruturação de artigo, que é diferente de um plano de estudo, que é diferente de um projeto de pesquisa, ok? No próximo item, eu vou abordar uma questão bastante crítica, que são as perspectivas de abordagem do tema e do problema, que gera muita dúvida das pessoas sobre como isso aparece no seu artigo, na sua pesquisa, e eu acho relevante que a gente apresente essas distinções também em relação a esses tópicos aí, ok? Mas a gente vai fazer no próximo vídeo. Até lá.